Não tem um notebook aqui não, mas tem umas folhas aqui, né? Você pode abrir sua Bíblia aqui em Ruth. Jesus, aonde fica Ruth? Vou te dar uma colher de chá, hein? Ruth fica entre Gênesis e Apocalipse. Se você achou Ruth aí, dá um glória a Deus. Se você não achou Ruth, misericórdia, Jesus. Até eu já perdi aqui pelo nervosismo já. Só o Senhor. Ô, papai. Ruth, capítulo 1. Sumiu da minha Bíblia. Ô, misericórdia. Mas eu vou ler no meu celular aqui, que é mais fácil, né? Ruth, capítulo 1. Só aí, Albertinho. Depois de Juízes. Ruth, capítulo 1. Versículo 1. Aqui o meu título diz: a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. A sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. O primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre escolhas. Fala sobre decisões que às vezes nós tomamos em nossas vidas. Escolhas que tomamos sem consultar a Deus qual é o melhor dele, o que ele tem de melhor na nossa vida. E esse homem aqui, Elimeleque, ele naquele lugar teve um período de fome. E ele toma uma decisão. Mas ele toma essa decisão baseado pela fome que ia ter naquele lugar? Não. Ele toma essa decisão porque ele teve medo. Ele teve medo que ele e a sua família passassem fome. Mas em nenhum momento ele quis pesquisar ou quis chamar a Deus para conversar e falar: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Deus, o que tu queres? Que eu fique nesse lugar? Ou quer que eu vá para outro lugar, para outra terra, para um lugar desconhecido? E aquele homem, ele pega a sua família, os seus filhos, a sua mulher, e vai para uma terra desconhecida. Muitas das vezes nós tomamos decisões nas nossas vidas que isso vai refletir no nosso futuro. Decisões, fala comigo assim, ó. Decisões decide destinos. Fala de novo comigo. Decisões decide destinos. Porque quando nós tomamos decisões na nossa vida, em todas as nossas áreas, em toda a área da nossa vida, a gente precisa tomar decisão. E quando tomamos decisões erradas, nós vivemos um vento, não vivemos um vento? Vivemos um deserto, vivemos tribulações, porque tomamos decisões
sem consultar a Deus. E Elimeleque pega seus filhos, a sua esposa, e ele vai viver lá em Moabe. Moabe, a Bíblia diz que Moabe, ele é um lugar, eu anotei aqui, Jesus me ajuda, é muito nervosismo. Que é um lugar de... Moabe lá em Salmos, vamos abrir em Salmos, por favor. Salmos 108. Salmos 108. Salmos 108. Quem achou aí, diga amém. 108. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem a harpa e lira, despertai a alvorada, eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Exaltai-te, exaltate, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles que os amam. Do seu santuário, Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também, e Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo, e Edom atiro a minha sandália sobre a Filístia dou o meu brado de vitória. Moabe é a pia em que me lavo. Então ele sai de Belém, que Belém quer dizer casa do pão, e Efrata, que é lugar frutífero em Judá. E Judá significa terra dos louvores. Então ele sai da terra dos louvores, que é um lugar frutífero, que é a casa do pão, provisão de Deus, e ele vai para um lugar sujo, porque quando você lava os seus pés ou suas mãos, aquela pia fica suja. Então ele vai para um lugar sujo, ele pega a sua família, sai de um lugar frutífero e vai para um lugar sujo, vai viver a sua vida lá com a sua família, num lugar que ele não conhece, é um lugar que Deus não mandou ele ir. E por que decisões que em momentos difíceis ele vai decidir destinos? Porque muitas das vezes nos momentos difíceis a gente acaba tomando decisões precipitadas. Muitas das vezes, quando estamos passando por dificuldade ou pelo deserto, nós acabamos tomando decisões que vai prejudicar todo o nosso futuro. Ele sai de uma terra frutífera, ele sai de uma terra em que o Senhor tem provisão. Aquele momento era um momento de dificuldade, era um momento de escassez naquele lugar, era um momento de fome. Mas isso não iria dizer que ele iria passar fome. O nosso erro é quando a gente toma decisões por vontade própria, por pensamentos próprios. Eu vou embora desse lugar porque eu vou passar fome. Mas quem disse isso para você? Será que foi Deus que falou para ele: sai dessa terra que você vai passar fome? E ele vai para um lugar sujo. E essa decisão que ele toma na vida dele, lá no versículo 3,
versículo 3. De Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha. Ele sai de um lugar que era um lugar de prosperidade, um lugar de vida, e vai para um lugar de morte. Ele sai de um lugar com a sua família, em que o Senhor poderia prosperar a vida dele independente da dificuldade, porque às vezes a gente acha que nós somos dependentes do governo, ou do dólar que está caindo ou subindo, ou da gasolina que está ficando mais cara ou mais barata. Não, você é dependente do favor de Deus. Você vive nessa terra debaixo das asas do Senhor, e não adianta se a gasolina vai aumentar ou vai diminuir, não adianta se o dólar sobe ou desce, você está debaixo da provisão de Deus. De repente você está passando por um momento de dificuldade, ao qual tem só angu na sua casa. Eu já contei esse testemunho aqui, que chegou um momento na vida na casa da minha mãe, que eu morava com a minha mãe, que só tinha angu, irmão. Eu comia angu frito, angu cozido, angu doce, angu salgado. Eu ia no vizinho, pegava um ovo emprestado lá na galinha lá, sem o vizinho saber. Mas, meu irmão, momentos difíceis vão chegar na sua vida. A dificuldade pode chegar, a tribulação pode chegar, o deserto vai chegar, mas é só uma página. Na vida daquele homem, aquele momento de escassez era uma página. Se ele de repente não tomasse decisão precipitada, ele não morreria, e nem os seus filhos, porque no versículo 4, que diz que eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E os filhos dele morreram naquele lugar. Eles saíram de um lugar de vida, eles saíram de um lugar, uma terra de louvores, que é Judá, saíram de um lugar frutífero, que é Efrata, saíram de um lugar da provisão, que é a casa do pão, que é Belém, para ir para um lugar de morte, para ir para um lugar sujo. Aleluia, Jesus. De repente você é chefe de família, ou você mulher que é chefe de família, que tem muita mulher que cuida dos filhos e cuida da casa sozinha. De repente você está vivendo um momento difícil, mas esse momento vai passar, essa luta vai passar. Você não vai viver nada que o Senhor não saiba que você vai suportar. Se você está passando por uma dificuldade hoje, é porque o Senhor sabe que você vai passar por aquele deserto, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Se você está vivendo um momento de escassez hoje, isso é só uma página que vai ser virada na sua vida. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala também sobre Boaz. Boaz também fazia parte da descendência ali de Elimeleque. Ele fazia parte ali. E Boaz, ele não foi embora daquele lugar. E Deus prosperou a vida daquele homem, porque ele não tomou decisões baseadas nos seus medos. Por quê? Porque o medo, ele te trava. O medo faz com que você não prossiga. O medo faz com que você não creia que Deus tem algo preparado para você. Porque quando Abraão pegou o teu único filho, que Deus falou: pega teu filho e leva sacrifício. Abraão, ele pegou o teu filho
e levou em sacrifício. Mas Abraão, ele entendia que a provisão do Senhor, ele ia se estabelecer naquele lugar. Abraão não teve medo, ele confiou no Senhor. A confiança de Abraão em Deus era tanta que Abraão pegou o filho e foi. Aí imagina você pegar teu único filho ali, o filho da promessa, e levar para sacrifício. Papai, cadê o cordeiro? Meu filho, calma, meu filho, calma, que Deus proverá. Muitas das vezes, dentro da nossa casa, lá quando eu morava com minha mãe, a gente falava: mãe, está faltando isso. Minha mãe falava: meu filho, Deus proverá. Mãe, Deus proverá, meu filho. E minha mãe, sempre fiel ao Senhor, nunca deixou de tirar o seu dízimo e sua oferta. Ela tirava o dízimo, a oferta, e depois ela pagava aluguel, depois ela fazia o que tinha que fazer. Mas ela confiava que a provisão ela estava subindo pelo outro lado do monte. Enquanto Abraão levava o filho para sacrifício, Deus mandava o cordeiro do outro lado, irmão. Os olhos de Abraão não viam a provisão de Deus, porque tinha um monte. Mas Abraão confiava que a provisão do Senhor estava chegando. Ele não tomou decisão. Abraão poderia falar assim: não, Deus, não, meu filho não. Ah, não vou sacrificar meu filho não, meu filho da promessa, não. Porque as decisões em momentos difíceis vai mudar, vai diferenciar o seu futuro. A gente pega a história de Abraão e a gente vê que até hoje a gente vê acontecendo o que está acontecendo lá em Israel. Porque Abraão, Deus fala que ia dar um filho para Abraão, o filho da promessa. E Abraão, um homem já cascudo, já de idade, achando que já não dava mais. A mulher vai lá, fala assim: ah, pega lá a escrava lá, e tem um filho com a escrava. E Abraão vai e tem um filho com a escrava. E aí, o nome desse filho, deixa eu anotei aqui, gente, calma aí que eu estou nervoso. Ô Jesus, me ajuda. Ismael, calma aí, deixa eu me achar aqui, gente. Isso aí. O nome desse filho com H é Ismael. E era um filho da promessa? Não era o filho da promessa. Ismael, ele se tornou o pai da nação árabe. E logo após, ele tem um filho com Sara, que se chama Isaac, que é o pai da nação dos judeus. E até hoje, existe guerra entre os judeus e os árabes, por causa da escolha que ele fez lá atrás, da escolha que Sara teve lá atrás, de falar para ele ter um filho com a sua escrava. Então são escolhas que você tem na sua vida, escolhas que você faz na sua casa, dentro do seu lar, escolha que você faz para os seus filhos, vai refletir lá na frente. Porque não adianta você achar que vai plantar banana e lá na frente você vai colher jaca. Não adianta você achar que vai plantar abacaxi e lá na frente vai colher goiaba. Não adianta. As escolhas que fazemos na nossa vida vai refletir no nosso futuro e da nossa família. Aleluia, Jesus. E sempre que nós fazemos escolhas erradas, a gente sempre coloca a culpa em Deus. Ah, eu estou vivendo isso porque é a mão do Senhor. Ah, eu estou assim, eu estou passando por luta porque Deus permitiu, porque Deus deve estar cobrando alguma coisa de mim. Lá em Gênesis, lá quando Adão pecou,
E Deus chama Adão e fala: Adão, por que, Adão? Ah, foi a mulher que você me deu. Aí falou: e aí, Eva, por quê? Ah, foi a serpente. Aí chegou para a serpente olhou para trás, não tem ninguém, segurou a marimba. E até hoje muitas pessoas colocam a culpa no diabo, porque às vezes vivemos situações por causa das nossas escolhas, e não porque o diabo fez alguma coisa. Vivemos momentos difíceis porque tomamos decisões erradas. Eu tenho vivido as promessas do Senhor sobre a minha vida. Tomei algumas decisões erradas, mas o Senhor, Ele sempre vai nos ensinar. O Senhor, Ele sempre vai abrir os nossos olhos para que você possa olhar e falar: não é isso que Deus quer. Não é aqui que o Senhor quer. Não é na terra de Moabe que o Senhor me quer, não. Não é nessa terra suja que o Senhor quer que eu fique. E quando eu escolhi casar com Júlia, casar não, namorar, eu lendo essa palavra, veio refletir quando eu comecei a namorar Júlia. Porque eu namorei Júlia 2 vezes. A primeira vez que eu namorei, eu não queria nada com ninguém. Eu só queria bagunça, irmão. Só queria bagunça, e eu queria ficar com ela. Olha só, a gente quer ficar e acaba ficando sozinho. E aí ela falou: não, não fico não. Olha a mulher que Deus tinha para mim e eu quase perdi. E aí eu falei assim: ah, então você quer namorar? Então a gente vai namorar. Eu namorei de qualquer jeito. E ela namorando sério e eu tô nem aí, bora. Ficamos juntos quanto tempo? 2 meses. Meti o pé. Fui embora, sumi, desviei da presença de Deus. E depois de uns 2 anos que eu voltei para cá, andei desviado e tal, e voltei para Metodista aqui no Arsenal, que eu olhei para ela, eu comecei a me apaixonar por ela. Olha só. Aí ela chegou para mim e falou assim: ó, eu gosto de você, mas eu não quero nada com você. Porque eu estava vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, irmão. Eu estava vivendo uma vida dos Moabes, dos Moabitas, sabe? E aí eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei para mim mesmo: se eu quero ela como minha esposa, eu preciso mudar. Se eu quero ela na minha vida, eu preciso abrir mão de algumas coisas para que ela possa ver a mudança na minha vida. E foi o que eu fiz. Eu falei: eu tenho que reconquistar essa mulher. Essa mulher é a mulher da minha vida, eu vou reconquistar ela. Na época era mensagem, irmão, não era nem WhatsApp. Eu botava R$5 e mandava várias mensagens pro celular dela. Bom dia, não sei o que, blá blá blá. Comecei a mudar as minhas amizades. Comecei a mudar os meus costumes. Comecei a mudar o meu pensamento. Eu comecei a ser crente de verdade, irmão. Por causa de uma escolha que eu fiz, Deus começou a mudar a minha vida. Por causa de uma escolha que eu fiz, porque foi uma escolha que eu queria casar com ela. Quando eu fui pedir ela para namorar lá na casa do pai dela, que o pai dela me olhou brabo, falou assim: por mim eu não quero não, mas se ela quer, é a escolha dela. Ela tomou uma escolha na vida dela. Ela tomou uma decisão na vida dela, assim como eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tive que mudar os meus costumes, eu tive que mudar da terra que eu estava vivendo lá em Moabe para voltar para Belém. Eu tive que sair daquela vida do mundão que o mundo ele acha. O mundo ele quer te abraçar e quer colocar no seu coração que tudo é normal, tudo está certo. Você ficar com 2, 3 mulheres está certo. Você ter 2, 3 homens está certo. O mundo quer colocar na sua mente que não tem nada a ver.
Minha mãe falava para mim, nada a ver, vai para o inferno. Eu morava com minha mãe, mãe, não tem nada a ver, vai para o inferno. Ficar vivendo de nada a ver, quando vai ver, está no inferno, irmão. É o que acontece. A gente às vezes acha que não tem nada a ver e o mundo está quase entrando dentro da igreja. O mundo quer entrar dentro da sua casa, dentro das novelas, porque você acha que não tem nada a ver. Nada a ver, duas mulheres se beijando, você, não tem nada a ver não. E o seu filho pequeno vendo aquilo, está repreendido em nome de Jesus. A terra que Deus quer na tua vida é uma terra de prosperidade, é uma terra que mana leite e mel. A terra que Deus quer na tua vida é uma terra que você vai prosperar, independente que você não veja a mão de Deus agindo, Ele vai prosperar na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas como eu sei, Jefferson, que a vontade do Senhor na minha vida, as minhas escolhas vão ser da vontade de Deus, como eu sei? Abre lá em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. E meu celular já bugou aqui. A paz de Cristo deve ser o juiz no seu coração, no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Só esse versículo. A paz de Cristo é o quê? Só a Rafaela que está aqui. A paz de Cristo é o quê? Irmão, o que um juiz faz na audiência? É o juiz que bate em martelo, irmão. Então a paz de Cristo, quando Deus fala no nosso coração que você tem que tomar essa decisão, aquilo ali vai te trazer paz. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, que você está na dúvida e não sabe se é da vontade de Deus, se Deus trouxe paz na sua vida, irmão, faça. Se Deus mandou você fazer, faça, porque aquilo ali vai trazer paz. Visto que foram chamados para viver em paz, a paz que excede todo. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa, às vezes a gente acha que é dono de alguma coisa. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem, nós não somos donos de nada, nós não temos nada. O que temos é a paz de Cristo, o que temos é a unção do Senhor sobre as nossas cabeças, para que possamos passar pelos dias bons e os dias maus. Porque o dia mau ele vem. Eu ganhei água com gás aqui, gente. Tirou onda, nem vi. Tô tão nervoso que eu nem vi água aqui. Garganta seca. Jesus, Ele tem algo para você nessa noite. Se você está nesse lugar aqui, se você chegou nesse lugar de repente com medo no seu coração, de repente você tem vivido tribulações, dificuldades, de repente você tem vivido frustrações por medo, por sentir medo. Como assim medo? Medo de viver as promessas, medo de caminhar e de dar um passo após o outro. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque nós temos medo. Eu acho que vai dar errado. Não sei se Deus quer isso para a minha vida. Mas quantas vezes você está colocando o seu joelho no chão ou subindo ao monte para orar e perguntar a Deus se isso é da vontade dEle na sua vida? Quantas das vezes que a gente está consultando ao Senhor e perguntar a Ele se é isso que Ele quer para você? Porque quando eu comecei a namorar a Júlia, minha mãe falou assim: essa aí é de Deus para a sua vida. Irmão,
É bom quando o Senhor, Ele fala ao seu coração e te traz paz. Porque eu já tinha sofrido algumas frustrações, algo que não era de Deus, algumas escolhas que eu tentei fazer na minha vida, algo que não era de Deus, porque eu não estava vivendo no caminho do Senhor, eu estava vivendo pelas ruas de Moabe, deixando a vida me levar. Mas quando você direciona o seu caminho para os caminhos do Senhor, Ele vai começar a abrir as portas, Ele vai começar a mostrar para você o caminho que você deve trilhar, Ele vai começar a mostrar para você aonde você deve andar, porque ali é uma terra próspera, ali é uma terra frutífera. Quantos anos a gente vai viver sem ouvir a voz do Senhor? Quantos anos a gente vai ficar batendo cabeça no mundão, achando que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque nós temos medo. O medo te paralisa, o medo, ele te frustra, o medo não faz você viver as promessas do Pai. E por tomar decisões, eu me casei, hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho meu filho lindo, porque eu tomei decisão, não baseada nos meus medos, não baseado no momento difícil, eu tomei decisão porque o Senhor falou comigo, e eu tomei posse. Assim como Abraão, ele tomou posse, que sabia que Deus ia prover na vida dele, ele pegou o seu filho e subiu ao monte. Ele subiu para sacrificar, irmão, o seu filho. Mas enquanto ele estava subindo por um lado, a provisão subia pelo outro lado. Enquanto Abraão, ele estava caminhando para sacrifício do teu filho, a provisão subia pelo outro lado. Aleluia. E a Bíblia diz, lá no versículo Ruth, volta em Ruth para mim, por favor. Versículo 5, 6, vai, 6. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com 2 noras do lugar de onde morava, e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: retorne cada uma de vocês para a casa de sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosa cada qual com o seu marido e comigo. Mais um versículo, por favor. O Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijo de despedidas. Elas, no momento, começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque vieram comigo. Acha que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, estou velha demais para ter outro marido, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem, ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui ela já começou a falar que foi Deus que voltou contra ela, por escolhas que o marido dela fez,
por escolhas, porque ele teve medo, tomou decisão precipitada, tomou decisão errada, ao qual a sua família sofreu as consequências. Mais um versículo, por favor. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada já está voltando para o povo e para os deuses dela, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Naquele momento, houve uma conversão. Ruth, que era de Moabe, que era uma moabita, ela teve uma decisão, ela escolheu. Aí nós voltamos para a decisão e para a escolha. Ela escolheu ir para Belém. Ela escolheu voltar para o povo dela, porque agora o povo dela é o povo de Ruth. Porque agora o Deus é o Deus dela. Ela toma uma decisão. Mais um, por favor. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Ruth, ela entendeu, ela viu que a mão de Deus já estava naquele lugar, e ela decidiu, ela escolheu voltar para Belém, voltar com ela, com Noemi, e ela voltou para aquele lugar. Se a gente ler um pouco mais à frente, lá no versículo 22, por favor. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem de valor e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, recolher as espigas que foram deixadas para trás, porque aquele que me permite fazê-lo, vá, minha filha. Noemi respondeu. Porque naquela época, as mulheres que não tinham marido, ou os pobres, eles, na época da colheita, eles não poderiam, eles tinham que mendigar. Eles só poderiam catar aquilo que caíam no chão, e ela foi lá para catar aqueles alimentos. Ela foi lá para catar. Ela foi porque ela não tinha o que comer. Eles precisavam pegar esses alimentos. Vai, por favor. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, justo na parte da plantação que pertencia. E Boaz, que era do clã de Elimeleque, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: de qual família é aquela moça? E o capataz respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher
e juntar espiga entre os ceifeiros. Após os ceifeiros chegou cedo e está de pé até agora, exceto o pouco tempo em que descansou no abrigo. Então Boaz disse a Rute: ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção, no campo onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão recolher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ali inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos teus olhos, ao ponto de te importares comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe e a tua terra natal, para viver com o povo que você não conhecia antes. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, e o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ela disse: que eu continue a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou esta sua serva, e eu nem sequer sou uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grão torrados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiver escolhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes, deixem-nas cair, para que ela recolha, não a repreendam. Assim Rute recolheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase um efa de vedada, de cevada. Até aqui, por favor. A história diz que a Rute, chegou um momento que ela se casou com Boaz, e ela, de uma simples serva, ela se torna dona daquela colheita toda. E ela tem um filho com Boaz. E através da escolha dela, através da sua decisão de servir, estar junto com Noemi, através da sua decisão de estar vivendo naquele lugar que ela não conhecia, para servir Noemi, Deus recompensou a vida dela. E ela viveu as promessas de Deus sobre a vida dela. Uma mulher que era moabita começou a viver as promessas do Senhor. Se hoje você chegou nesse lugar quebrado, viveu por terras que você não conseguia conquistar nada, hoje o Senhor vai restaurar a sua vida. Hoje o Senhor vai te tirar de uma vida de catar restos, uma vida de viver de migalhas, para viver as promessas de Deus na sua vida. Hoje o Senhor vai restaurar os teus sonhos, porque de repente, por medo e por muitas lutas, você parou de sonhar.
Hoje o Senhor vai restaurar a sua casa. Hoje o Senhor vai restaurar, de repente, o seu casamento que está quase se acabando. Aleluia. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Eu queria deixar essa palavra, porque Deus, Ele quer restituir, assim como Deus restituiu na vida de Noemi, assim como Deus restituiu na vida de Ruth, que tomou uma decisão, assim como Deus restituiu na vida de Noemi, que deixou Moabe para ir para Belém. Ela decidiu voltar para os braços do Deus da provisão, voltar para os braços do Deus que tem tudo, é o dono de tudo. Deus é o dono de todas as coisas. Às vezes não vivemos as promessas porque nós deixamos de servir ao Senhor, nós deixamos de andar pelos caminhos que Deus preparou para nós, queremos andar por outros caminhos. Aleluia. Queremos fazer um louvor agora. Vou ter que tocar teclado. Bem, queridos, deixa aqui os bolsos que eu vou levar para mim. Irmãos, ele estava muito nervoso para pregar, né? Jefferson é um menino de Deus, tem um chamado de Deus tremendo. Amém, irmãos? Glória a Jesus aí pela vida do Jefferson. Eu quero, aleluia, aleluia. Queria levar vocês ao entendimento que confiar em Deus é a melhor escolha que nós fazemos. Nosso maior problema é que quando a gente não vê o resultado no imediato, a gente desiste no meio do processo. Noemi, se ela desistisse no meio do processo, ela não chegava onde chegou. Então nós precisamos entender isso, que o processo faz parte da nossa vida. O processo faz parte da nossa vida, porque as nossas escolhas que nós fizemos antes de conhecer Jesus, elas nos levam a ter frutos que precisamos colher, e é o processo que a gente passa. Então esse processo, ele é natural na vida do ser humano, é natural na vida da gente que é crente também. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Claro que fez novo, mas não significa que nós não iremos passar por alguns processos e colher frutos que plantamos lá atrás. Mas em todas as coisas nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Como Deus fez na vida de Noemi, Deus vai fazer na sua vida também. Como Deus fez na vida de Ruth, Deus vai fazer na sua vida também. Então o processo faz parte, mas se agarra em Jesus, porque com Ele, meu irmão, com Ele tudo fica mais fácil. Amém? Feche seus olhos aí, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. E ore agora, fale com o Senhor: Senhor, eu preciso desse entendimento, eu preciso dessa visão, em nome de Jesus. Sim, dentro de mim, minha alma ansia bater. Que essa possa ser a sua oração hoje. Mas tua mão